Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Na edição de hoje, você começa a acompanhar reportagens especiais sobre o mês mariano. E no quadro As Razões da Fé, vai entender o que é a alma. Está no ar o programa Encontro Semanal. Maio é o mês dedicado a Maria. A partir de hoje você acompanha uma série de reportagens sobre o mês mariano. E no nosso primeiro episódio vamos falar sobre Maria, Mãe de Deus. Theotokos é um nome grego dado à doutrina acerca do dogma de Maria, Mãe de Deus. A igreja, quando discutiu a natureza de Jesus, entendia que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, quando se pensou a natureza humana e divina, se pensou no ser de Cristo. E a partir desse ser, então, se afirmar, ela é mãe de Deus, do divino, ou mãe do homem, né? O homem Cristo que teria nascido. Se constituiu então que Jesus compõe, tem em si uma só pessoa com duas naturezas, onde a natureza divina nunca deixou de ser em Jesus. Então ela constitui-se mãe, ela é de fato mãe de Deus, porque Jesus é uma só pessoa com as duas naturezas, onde a natureza divina permanece na humana. Então ela é mãe de Deus, Theotokos. Contemplando o mistério da maternidade divina, a Igreja compreende sua dimensão materna de gerar e criar filhos na fé e exercer a solidariedade para todos os seres humanos, a começar pelos que mais necessitam. Todo aquele que adere a Cristo, todo aquele que se diz cristão, deveria por si, por natureza, reconhecer a mãe do Cristo, a mãe de Deus, aquele instrumental que Deus quis usar. Não foi por escolha dela, não foi por escolhas também humanas, foram por escolhas divinas, no processo de salvação histórico. Definido pelo Concílio de Éfeso no ano 431, Maria é mãe do Filho de Deus encarnado, da pessoa inteira de Jesus Cristo, e sua relação com a Trindade ajuda a compreender essa dimensão materna. Então, Maria na Santíssima Trindade, ela é presente através do Cristo, Ela não é membro da Santíssima Trindade, 3 são 3, não são 4, Então, ela está ali ao lado. Quando olhamos, é a imagem mais comum que nós temos, A devoção ao Divino Pai Eterno, sempre está lá presente, aquela imagem da Virgem Maria sendo coroada, Então, é a Trindade quem coroa, é a Trindade que mostra que ela é uma pessoa escolhida pelos três. Então, ela está lá presente entre os três porque a missão da Trindade passou por ela. Então, é como se a Santíssima Trindade dissesse para todos nós, Eu escolhi e vocês fazem parte dessa escolha de filhos. Como nós hoje, quem de nós escolheu a mãe? Um cristão hoje, seja ele de qual denominação religiosa for, não reconhecer a mãe é negar um projeto divino. Não é um projeto da Igreja Católica, não é um projeto do Papa, não é um projeto de um padre, não é um projeto de alguém que tem uma devoção à Virgem Maria, à Mãe de Deus. É um projeto do próprio Senhor, que a escolheu, a instituiu mãe de Cristo, portanto mãe de todos aqueles que aderirem e inserirem-se em Cristo, seja ele qual denominação religiosa. No nosso caso, católicos, batizados, enxertados em Cristo, é inviável um cristão não se dizer filho e então, com todo o amor e devoção que se tem a uma mãe, voltar-se às orações e à vida, contando com a presença materna da Mãe de Deus, nossa mãe. Gloria in excelsis Deo. O Papa Paulo VI fez deste domingo, 4º da Páscoa, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas.
de tal maneira que em todo o mundo, qualquer que seja a nação em que você esteja, qualquer que seja a comunidade que você viva, se reza, se celebra pelas vocações sacerdotais e religiosas. O Papa costuma mandar uma mensagem, a mensagem para o Dia Mundial das Vocações Sacerdotais e Religiosas. Este ano, provavelmente já mandou, eu não tenho o texto em minhas mãos, mas é um texto que encoraja, que exorta a Igreja a viver bem este dia e a cuidar para merecer as vocações sacerdotais e religiosas tão importantes para a vida da Igreja no mundo. Nós precisamos de bons pastores. A Igreja sem os pastores não sobrevive. A Igreja apostólica veio dos apóstolos, tem como fundamento a pedra angular Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos, assim diz a Sagrada Escritura. Portanto, precisa haver pastores, bispos, sacerdotes, precisa haver os diáconos. E depois se reza também pela vida religiosa, os membros da vida consagrada, que são todas as congregações religiosas, redentoristas, franciscanos, dominicanos, passionistas, capuchinhos, enfim, todas estas vocações, aí no caso são, na sua expressão masculina, tem as vocações de consagração especial masculinas, algumas delas, ou a maior parte delas, também revestidas do sacramento da ordem, e outros que não são apenas religiosos, consagrados. Depois tem as consagradas femininas, e são muitos os institutos de vida consagrada, aqui mesmo em Goiânia nós temos. Ao longo dos séculos, o Senhor foi suscitando sempre almas corajosas, que quiseram dizer um sim generoso a Jesus Cristo, doando sua vida pela Igreja, dentro de um carisma que o Espírito Santo deu a um fundador e que transmitiu para seus filhos. Com a chegada do mês mariano, o Santo Padre e o Papa recomenda que rezemos 2 orações ao final do terço. Acompanhe. Primeira oração. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto à cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Você pode encontrar as 2 orações no site da Arquidiocese de Goiânia. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da Igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras.
e os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos, Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés com Dom Moacir aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos uma pergunta que é a dúvida de muitas pessoas. O que é a alma? A alma é o que faz cada pessoa ser humana, isto é, o seu princípio de vida espiritual, o seu íntimo. A alma faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Por meio da alma, o ser humano se torna um ser que pode dizer eu e permanece diante de Deus como um indivíduo inconfundível. Os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo e não se compreende a partir da composição natural do ser humano. A razão nos diz que tem de haver um princípio espiritual que esteja unido ao corpo, embora não lhe seja idêntico, e que designamos por alma. Apesar de que a alma não se possa comprovar pela ciência natural, o ser humano não consegue se entender enquanto ser espiritual sem a admissão desse princípio vital que supera a matéria. De onde vem a alma humana? A alma humana é criada diretamente por Deus. Não é produzida pelos nossos pais. A alma de uma pessoa não pode ser um produto de um desenvolvimento evolutivo da matéria, nem o resultado de uma fusão genética do pai e da mãe. A Igreja explica o mistério de cada ser humano vindo a este mundo ser uma pessoa única e espiritual da seguinte forma. Ao ser humano, Deus dá uma alma imortal, ainda que ele, pela morte, perca o seu corpo, para o reencontrar na ressurreição. O fato do ser humano dizer tenho uma alma significa afirmar Deus me criou não apenas como um ser, mas como uma pessoa e chamou-me a uma relação com ele que nunca mais termina. O programa Encontro Semanal se enriquece com a sua participação. Se você tem alguma dúvida a respeito da fé ou da doutrina católica, envie para nós um vídeo para o WhatsApp do programa 99971 1422 ou uma mensagem pelo direct do Instagram que disponibilizamos na sua tela. Não podemos amar o que não conhecemos. E para amar a Cristo e a Igreja, precisamos conhecer mais. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Neste quarto domingo da Páscoa, nós meditamos o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo de 1 até o versículo 10. Aonde Jesus ele se coloca para nós, ele se apresenta a nós. E ele se apresenta com duas características. Jesus se apresenta como o bom pastor. Nós temos que entender que o sentido do pastor é aquele que cuida, é aquele que nutre e é aquele que conduz aqueles que estão confiados ao seu pastoreio. Significa dizer que toda a humanidade foi pelo Pai confiada aos cuidados de Cristo. De tal forma que nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, para oferecer a Deus a realidade humana e fazer chegar à humanidade a graça salvadora, a redenção, que Ele nos conseguiu com o seu sacrifício na cruz. E Jesus nos alerta
que se existe um pastor, que é ele, o bom pastor, existem aqueles que muitas vezes por interesses vis, por interesses pessoais e egoístas, fingem ser pastor para se aproveitarem das ovelhas, para se aproveitarem das pessoas. Jesus, ele nos esclarece que o verdadeiro pastor não é aquele que se nutre do que as ovelhas têm, mas é aquele que nutre as ovelhas com aquilo que ele tem. Jesus nos nutriu com seu corpo e seu sangue. E o pastoreio da igreja quer nutrir todos os fiéis com os sacramentos que Cristo deixou nas mãos de sua igreja. Além de pastor, Jesus é a porta. A porta é o lugar por onde nós passamos para mudar de um momento para o outro. Nós atravessamos a porta para sair de um ambiente e entrar no outro. E a porta pode ser um símbolo daquelas realidades que nós passamos e que nos transformam. Então, aquele que passa por Cristo, pelo batismo, pela vivência dos sacramentos, pela fé, ele entra de uma forma diferente na vida de Deus. Ele se torna filho de Deus, filha de Deus, e isto compromete o seu agir e o seu estar no mundo. E Jesus vai dizer que existem aqueles que entram não por ele, mas que são os mercenários, que são os assaltantes, aqueles que querem utilizar o reino de Deus em seu favor e não se doar em favor do reino de Deus. Cristo é o bom pastor. Nós somos chamados a segui-lo. Cristo é a porta. Nós somos chamados a entrarmos na vida divina, na vida de filho e filha de Deus, imitando a Jesus Cristo. Que você possa, neste domingo e nesta semana, refletir o Salmo 22 e este texto. Cristo é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa é uma versão reduzida da reflexão do Evangelho deste domingo. Acompanhe o Lâmpada para os Meus Pés na íntegra pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Com a chegada do mês mariano, o Santo Padre, o Papa, recomenda que rezemos 2 orações ao final do terço. Acompanhe. Segunda oração. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e Nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e Nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários, que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência a fim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade,
socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Maria Santíssima, tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro. Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos com o espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça, que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. Você pode encontrar as duas orações no site da Arquidiocese de Goiânia. As três pessoas divinas que habitam o santuário da nossa alma se agradam em nos enriquecer de dons sobrenaturais e nos comunicam uma vida semelhante à sua. Esta se chama vida da graça ou vida deiforme. Em qualquer vida existe um tríplice elemento: o princípio vital, que é a fonte da vida, as faculdades que permitem produzir atos vitais e os produtos destas faculdades, que contribuem para o seu desenvolvimento. Na ordem sobrenatural, o Deus que vive em nós produz em nossas almas estes três elementos. Deus nos comunica primeiro a graça habitual, que desempenha em nós o papel de princípio vital sobrenatural, divinizando a própria substância da nossa alma, tornando ela apta para a visão de Deus e para os atos que a preparam para este encontro com Ele. Desta graça derivam também as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que aperfeiçoam nossas faculdades e nos dão o poder imediato de praticar atos conforme Deus, atos sobrenaturais e cheios de méritos divinos. E para pôr em movimento essas faculdades, Deus nos concede graças atuais que nos iluminam a inteligência, fortificam a vontade e ajudam a praticar atos e aumentam em nós a graça habitual que nos foi concedida. Esta vida da graça, embora seja distinta da vida natural, não a substitui, mas a penetra, a transforma e diviniza. Assim assimila tudo quanto há de bom em nossa natureza: educação, hábitos adquiridos e aperfeiçoamento de todos estes elementos, nos orientando para o nosso fim último, ou seja, a posse de Deus pela visão beatífica e ao amor que acompanha esta visão. Padre Arpuinha Guiar, da paróquia Santa Luzia, no setor Novo Horizonte, fala como tem sido a experiência na paróquia neste tempo de pandemia. Nós estamos tendo bastante dificuldades em relação a essa questão das contribuições. Primeiro, a participação dos fiéis, a maioria são pessoas idosas que não têm tanta facilidade com os meios tecnológicos. Então, se tem então essa dificuldade para, por exemplo, se fazer uma transferência via smartphone, uma coisa nesse sentido, né?
Então, nós estamos tentando usar da criatividade para arrecadar, né, o que precisa para manter todas as obras da igreja, né? Então, no caso aqui da nossa paróquia, nós estamos tentando dar mais flexibilidade para eles, para os idosos que não têm condições de ir à igreja. Tem uma equipe de jovens, de pessoas que não estão nas faixas de risco, que vão de máscara, com a proteção necessária para coletar esta devolução, por exemplo, do dízimo e também das ofertas das missas, né? Porque nós temos diversas formas de arrecadação. Por exemplo, a oferta, o dízimo, as doações, tanto de bens materiais quanto também financeiros, né? Então, isso tudo está causando certo impacto, né? Certo impacto assim, de certa forma muito forte na nossa igreja, né? Estamos no tempo de Páscoa. Jesus nos diz: coragem, eu venci o mundo. Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a razão da nossa existência. Independente das cruzes, dos sofrimentos, vamos alimentar, queridos irmãos e irmãs, a nossa esperança em Deus, a nossa fortaleza está no Senhor. O Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saiu em peregrinação em Goiânia. Acompanhe. Na última terça-feira, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saiu em peregrinação por Goiânia, com o objetivo de ser mensageiro da esperança e motivar os devotos a se unirem em prece, pedindo a intercessão de Maria pelo fim da pandemia do Covid-19. Por nós rogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz. O ícone passou por vários bairros de Goiânia, abençoando os comerciantes e suas famílias. Ele também passou pela Câmara Municipal e Prefeitura de Goiânia. Mãe peregrina cumpre a sua missão, a missão dada pelo Divino Pai Eterno. Ela que é mãe, que conduz a humanidade ao encontro do seu Filho Jesus. Reunidos neste momento especial, pedimos a esta Casa de Lei a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora, para que todos unidos no mesmo coração, no mesmo intento, na mesma verdade de amor, possam bem cumprir a sua missão, que é ser sinal e instrumento do amor e da esperança para o mundo. Essa é uma iniciativa do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que no dia 5 de maio volta a peregrinar por Goiânia, abençoando os profissionais de segurança pública, justiça e educação. Entre no site da Arquidiocese de Goiânia ou da Matriz de Campinas e acompanhe todo o trajeto. Nos abençoai por toda a vida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Mãe querida, nos abençoai por toda a vida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No nosso encontro do dia 9 de maio, você acompanha a segunda reportagem sobre o mês mariano. E no quadro As Razões da Fé, vai entender de que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher.
Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.